E Fala, aí, Misa. muito boa noite. Beleza? Tudo bem, cara? Como vai? Bem, graças a Deus. Tudo Então na tá. correria, na correria hoje, muito assim, não foi meio que fora do normal, sabe? Sei. São Paulo voltando a ser São Paulo, loucura total aquele lugar. É, E chuva ainda piora, né? Boa noite, Rui. Tudo bem? Professor Rui, tá aqui, eu já conheço há alguns anos também. Fala, Lê, tudo bem? Boa noite. Presença ilustre hoje aqui, viu, Misa? é? Ó, esse é o cara aqui que já aceitou fazer uma live aí com a gente, mas a agenda dele tá muito cheia. O cara tá muito chique agora, que estreou o programa de televisão, né? E logo a gente vai fazer uma live juntos aí. Bom, Que top. Misa, eu tava fazendo até uma introdução, vou até colocar aqui, tá? Uhum. Sobre o nosso tema de hoje. Aqui. Sobre o nosso tema de hoje, que é justamente a negociação, né? Boa noite, Gu. E deixa eu ver, não estou conseguindo fixar aqui. Ah, estou desistindo já. Não, vamos nessa, vamos. Então vamos lá. Bom, aí, pronto. Boa. Enfim, então hoje nosso tema é sobre negociação, né? Faz parte aí do nosso, né, do que é assim, parte de vendas, né? Logicamente, aí mais atrelada ao fechamento, né? E todo o que diz respeito aí à parte mesmo de negociação, né? E várias técnicas que envolvem isso na realidade, né? Muita gente pensa que não sabe, eu não sei negociar com o cliente, é isso que eu escuto muito, sabe? Eu não consigo me colocar na frente do cliente, mas na realidade, né, Misa, a negociação, ela não envolve simplesmente uma venda, né? A negociação, ela começa na tua casa, né? Uma negociação com a tua esposa, com o marido, com os filhos, que é a mais difícil de todas, né? E, logicamente, na hora do fechamento de um determinado projeto, de uma determinada solução, né? E aqui, no nosso caso, a gente traz muito a questão da engenharia em si e como é que funciona essa questão da negociação, né? Então, hoje, eu trouxe aqui até algumas dicas interessantes, para falar a verdade, técnicas que eu mesmo uso no meu dia a dia e que, mesmo nesse tempo aqui de pandemia, né, ainda bem tem dado bastante certo em várias das negociações com os clientes, né? Então, é isso que eu gostaria de trazer aqui um pouquinho e também te escutar, né, para saber um pouco de você nas suas negociações, né, em relação ao teu dia a dia, em relação a como você, porque assim, você é um cara que negocia diretamente com os teus subordinados, por exemplo, né? Então, o que eu queria deixar claro é que a negociação nem sempre ela envolve algo financeiro, né? Ela envolve outros aspectos também. Hoje a gente vai focar mais na parte da engenharia mesmo, mas é aquele Não, negócio, né? posso contribuir com isso, sim. Eu também quero. A gente definiu muito em cima da hora o tema aqui da nossa Total. live, né? E eu fiquei pensando como é que eu poderia contribuir, e eu construí aqui um raciocínio, que é um raciocínio sobre negociação baseada em consultoria. Perfeito. Então, vamos lá, pode começar, e aí eu trago as minhas anotações aqui e a gente Uhum. vai crescendo aí. Vamos nessa. Porque, beleza, então vamos lá. Bom, eu até deixei aqui, até anotado para falar qual que é, na verdade, o que significa a negociação, o aspecto. Tem uma palavra aqui que é uma palavra até curiosa que tem nessa definição. Então, a negociação, vou até na minha cola aqui, ó, processo pelo qual duas ou mais partes, com algum conflito aparente, e guarde essa palavra, o conflito, decidem como alugar recursos escassos. Tá? E essa questão aqui do conflito que me chamou muita atenção, eu falei, caramba, né? Conflito todo mundo pensa, né? E eu, inclusive, pensava que conflito sempre envolve uma espécie de uma briga. Né? Poxa, conflito, conflito com alguém, uma briga de trânsito é um conflito. Né? Mas, na realidade, essa palavra, pelo que eu andei pesquisando, é uma palavra extremamente abrangente, que o conflito nada mais é, né? Também envolve, logicamente, uma briga, mas nada mais é do que uma conversa entre duas partes diferentes e dois assuntos diferentes, dois interesses diferentes, né? E que partindo desse pressuposto, nós estamos falando
da palavra, da negociação, né? Então, no fim das contas, a gente tem assim, o que é importante a gente ver na negociação? O que é importante no processo de negociação, né? E isso é legal a gente falar porque envolve muito do nosso dia a dia, né? Então, um dos aspectos aqui, por exemplo, é identificar justamente os aspectos em comum das partes envolvidas, né? Então, isso significa o quê? Que você tem algo, no caso de vendas, né? Você quer vender algo que aquela outra pessoa está precisando. E aí vem um outro conceito, que é a necessidade ou o desejo daquilo. Né? A necessidade, aí eu vou fazer a analogia aqui com as obras, né? Vamos supor que numa determinada obra você precisa de um saco de cimento. Essa é uma necessidade da tua obra. Não é um desejo que você tem de precisar de um saco de cimento nela. Ele nada mais é realmente do que uma necessidade. Você precisa daquilo para tua obra subir, certo? Diferentemente do desejo. O desejo, ele é muito envolvido, por exemplo, na fase de acabamento de uma obra. Ou seja, você vai comprar um porcelanato. Talvez seja essa a melhor analogia em relação à obra. Então você vai comprar um porcelanato e você precisa daquilo. É uma necessidade. Só que você pode comprar um porcelanato que custa 20 e um que custa R$300 por metro quadrado. E aí entra justamente, é um desejo que você tem. Então é uma negociação diferente que você vai ter. Não só com o vendedor, mas também você vai negociar com a tua família, para saber o que você tem de necessidade e correlacionando isso com o teu desejo. Tá? E aí tem um outro ponto. Verificar, primeiro, quais são todos os interesses. Tá? Um outro, buscar a manutenção do foco voltado para a solução e não para a resolução de conflito. Ou seja, você vai encontrar uma solução para um determinado problema que você vai resolver. E não necessariamente você vai precisar entrar na briga. Certo? Focar na cooperação e também nos benefícios para as partes. Mais uma vez, você está fornecendo uma solução para o teu cliente. Então você vai focar no benefício que você está dando para ele também com esse produto que você, essa solução que você está vendendo. Tá? E, por último, analisar o melhor momento para a tomada da decisão. Eu estou lendo um livro bem legal, que ele se chama Spin Selling. Né? Esse Spin Selling, ele explica o que significa uma venda pequena e uma venda grande. E faz essa diferença entre uma e outra que eu achei bem legal, para falar a verdade, que existem maneiras de negociação quando você envolve uma venda bem maior. Né? Inclusive, existem as perguntas de necessidade, as perguntas de situação, enfim, tem vários tipos de pergunta para você conhecer um pouco a fundo quais são, então, os problemas e o que você vai resolver. Certo? E aqui, Misa, eu deixo, o número é expressivo, tá? Eu deixo aqui 10 dicas. Caramba, vamos lá. Para negociação. Tá? São 10 dicas bem rápidas. E aí você entra um pouco no teu assunto. Bom, né? Né, da negociação. A primeira dica que eu falo é fazer isso aqui, ó. Sorria e fale com as pessoas. Pode parecer uma coisa tão básica. Só que imagina você sentado numa mesa de reunião com diretores de uma determinada construtora e você precisa vender alguma coisa para ele. Experimenta chegar lá rabugento, com a cara fechada, mal-humorado. Você entra por uma porta, sai pela outra, ele não te oferece nem o café. Então, o primeiro ponto é sorrir e conversar. Tá? Outro ponto, e essa é muito legal. Chame a outra pessoa pelo nome, pelo menos 5 vezes durante a negociação. Chame a pessoa pelo nome. Isso é extremamente importante. A pessoa gosta de se sentir parte daquilo. Sabe? Um outro ponto, abuse da cordialidade. Seja realmente uma pessoa educada, né, para falar com os outros, principalmente quando envolve uma negociação de uma venda grande. Eu costumo falar que na engenharia,
toda venda é uma venda grande. Porque ela é muitas vezes uma venda consultiva, é uma venda que você precisa mostrar todos os aspectos técnicos. Então, abusa sim da cordialidade. Nunca subestime as pessoas. Tá? Outro ponto. Seja prestativo, autêntico e assertivo. Em resumo, seja você mesmo. Esses são 3 em 1. Tá? Um outro ponto. Pratique a legitimidade. Mais um. Seja você. Apresente aquilo. Seja sincero com o teu cliente. Se o teu cliente estiver procurando alguma coisa que a tua solução não vai atender, seja sincero. Não venda falando, olha, eu não sabia daquilo. Você pode ganhar uma negociação. Nunca mais você entra naquela empresa. Isso bate muito com o que a gente falou na semana passada sobre uma das regras do over-delivery, né? Exatamente. Você nunca pode tentar vender algo que você não faz. Você nunca pode tentar vender algo que você não faz de verdade, que você não saiba quem entrega, que não possa ser um parceiro. Né? Exato. O 8º ponto é interessar-se pela outra parte. Se mostre interessado naquilo, se mostre interessado não na pessoa somente, mas em resolver aquele problema. O penúltimo, agir com ponderação. E o último ponto, e não menos importante, preocupe-se com o que você está resolvendo. E uma coisa que eu fazia muito pouco e que ao longo da minha carreira eu fui aprendendo a fazer, que é ouvir as pessoas. Muitas vezes a pessoa fala durante uma conversa que você tem que balançar a cabeça em relação à concordância daquilo, mas preste atenção no que a pessoa está falando para você, olho no olho. Tudo isso, essas 10 dicas que eu acabei de falar aqui, pode ter certeza. Você pode não ganhar uma determinada obra, uma determinada negociação por um preço. Mas com certeza você vai chamar a atenção daquela pessoa e ela vai te procurar para toda e qualquer situação que ela tenha algo semelhante daquilo. Eu falo por experiência própria, e hoje, inclusive, eu tive uma experiência de negociação que me deixou um pouco irritado, para falar a verdade, por conta de uma obra. E assim, uma parte, a gente vai falar isso daqui a pouco, é somente uma parte ter cedido de algum jeito. Entendo. Tá? Mas eu acho que eu consegui praticar todas essas. É difícil. Sabe por que é interessante? Ó, eu vou te falar, quem está assistindo agora essa live, quem está assistindo ela gravada, tem que entender que essas 10 dicas que você deu é o que diferencia um bom vendedor, negociador, de um vendedor comum. Eu tava vendo semana passada uma live do Flávio Augusto. E o Flávio Augusto, o que me encanta nele, né? Que depois de o cara ficar bilionário, Victor, ele treina todos os vendedores da WhatsApp para vender. Principalmente nesses cursos online, né? Que ele vende agora, para essa época de pandemia, né? Os cursos online, ele vai lá, ele ensina, ele dá as técnicas. E ele fala, quando você é empreendedor, quando você tem uma empresa, pode ser uma empresa de engenharia, não importa, mas a gente está falando sobre engenharia aqui. Você tem que entender que o que vai diferenciar você de um cara bem-sucedido é se você sabe vender. Mas o que é saber vender além de dominar o seu produto, saber tudo sobre a sua empresa, ser um cara tecnicamente muito bom? É você dominar técnicas de venda. Essas 10 dicas que você deu, elas são tão valiosas. Porque, pensa, se você já é muito bom vendendo consultoria, vendendo serviço de engenharia, não importa. Se você já é muito bom, mas sempre foi muito bom fazendo do seu jeito, quando você toma consciência dessas 10 dicas, sabe? Eu anotei quase todas elas aqui,
Mas, por exemplo, a segunda que você falou, que é chamar pelo nome 5 vezes durante a negociação. Eu fiquei pensando aqui comigo o quanto isso pode aumentar em percentual o sucesso de uma negociação. É muita coisa. Vamos supor, se você ganhar 15%, você concorda comigo que é muito? É muito. Você sai, Fato. você sai dos 50-50, que é a possibilidade de fechar uma venda, você sai de Uhum. 50-50 e você vai para os 57-43. Uhum. Você vai para os 60-40. Você começa, já aumenta muito a possibilidade. E aí depois sobre ser legítimo, sobre não oferecer algo que você não pode entregar, sobre ser prestativo, autêntico. Eu tô batendo o olho aqui na listinha, né? Uhum. Quanto isso pode fazer a diferença? E eu quero emendar aqui nessas dicas, né? Me chama muita atenção, me chama muita atenção quando a gente vai negociar algo sobre o quanto a gente não precisa saber fazer tudo. Esse é eu vejo, particularmente, eu vejo um grande problema da negociação. As pessoas têm medo de dizer que sabem ou que não sabem, que não posso falar que eu não sei fazer isso, né? E aqui eu queria contribuir com uma técnica que eu adotei para mim, né? Que eu chamo de hub. O que é um hub? Um hub é uma arma de negociação que você monta antes da negociação para que você possa dar a resposta não sei fazer mais tranquilamente, porque você tem quem, dentro do seu hub de parceiros, quem possa fazer aquilo Uhum. com você. Eu sempre tive muito medo de dar um não, né? Fala, Fato. poxa, mas como é que eu vou falar não? Como é que eu vou falar que eu não faço? Como é que eu vou falar que eu não sei? Né? Então, esse foi o primeiro não que eu cortei. Sempre que eu vou para uma negociação, eu faço uma leitura antes do que é a negociação que eu vou enfrentar. A gente está falando aqui de basicamente negociação externa. Depois eu quero falar sobre negociação de times, que é a negociação interna. Sobre duas técnicas que eu tenho comigo, né? Mas vamos lá, ainda falando sobre negociação externa. Quando você se prepara para fazer uma visita e se prepara para uma negociação, existem duas formas de você dar não mais tranquilamente. Uma delas é essa que eu estou falando do hub. Então, poxa, eu não sei fazer tal coisa. Quais parceiros você pode ativar antes da negociação? Que você já, olha, eu posso citar você em uma reunião que eu estou indo, e se eu disser lá que eu não sei fazer, mas eu tenho você, você já sabe que se alguém te procurar, Uhum. chegou chegou pela minha indicação. Então, preparar um hub pode ajudar muito a dizer não numa negociação e colocar em aplicação uma das dicas que você deu. A Uhum. segunda delas não é uma técnica minha, mas é uma técnica de um cara que eu particularmente gosto muito. Eu falo para você sempre dele, que é o Ícaro de Carvalho. E ele tem uma técnica chamada cafezinho. Cafezinho, já ouvi. Já ouvi falar. E isso é um negócio muito louco. Você está ouvindo um cachorro aqui em casa? Aparente. Aparentemente sim. Agora na É minha casa novo, tem então. cachorro. Ah, entendi. Primeiro Bota ele para participar. dia, cara. Então vamos lá. O que é o cafezinho, cara? O cafezinho é a técnica que faz com que você, em uma, se prepare para uma negociação sem entregar nada de graça e ainda fazer com que a pessoa sinta vontade de ter o que você quer negociar. Porque você falou sobre uma coisa, a palavra conflito. Eu também escrevi ela aqui, eu fiquei pensando sobre ela. Qual que é o grande problema de negociações que dão errado, Vitor? E eu não sei se você concorda comigo, cara. A hora que você falou essa palavra, você bateu tantas vezes nela, você ficou... isso ficou aqui martelando em mim. Nem sempre você vai para uma negociação com um conflito desenhado. Perfeito. Às vezes o conflito não existe. Porque o que é o conflito?
É um interesse de duas partes. Eu quero vender algo, você quer comprar algo. Este é o conflito. E aí você começa a resolver o conflito. Quantas vezes você já não foi para uma mesa negociar e ou você não queria vender ou a pessoa não queria comprar? Vocês estão indo para uma negociação, vocês nem sabem muito bem, uma parte pelo menos nem sabe muito bem por quê. É porque ela quer especular muitas vezes. Ela não quer comprar, ela quer especular. Ela quer muitas vezes pegar ideias. Ou você, putz, eu não sei se eu quero vender para esse cara, eu não sei se eu sei prestar o serviço dele, mas você vai mesmo assim para a negociação. Esse é o ponto. O que é a teoria do cafezinho? É você entender aquele. Se tudo não pode ser aquele chamado tipo, oh, vamos tomar um cafezinho junto? E se essa reunião de negociação realmente deve ser esse tipo de cafezinho? Então, assim, eu preciso entender se o cara só quer tirar umas informações de mim ou se ele quer negociar comigo mesmo. Aí, o que essa técnica faz? Faz com que na hora que você percebe que o conflito não está estabelecido, que não há conflito ainda, que só há uma pergunta, você já enfia logo na mesa, naquela conversa de WhatsApp ainda, já enfia na mesa falando assim, eu sei resolver seu problema, mas isso custa dinheiro. Perfeito. O que acontece? Essa é uma pré-negociação. Quando você coloca claramente isso daqui vale muito para consultoria, né? Não para um serviço de engenharia assim, porque é lógico que a pessoa sabe que custa. Mas quando é consultoria, existe aquela sensação de, tipo, vou tirar informações dessa pessoa, não preciso contratá-la, tiro o que interessa e pronto, né? Esse é o ponto. Você transforma esse cafezinho em um conflito. E a partir do conflito, aí sim você aplica qualquer técnica de negociação sem medo de dizer não. Certo. Cara, a hora que você falou isso, ficou passando pela minha cabeça. Quantas vezes eu não fui para uma reunião e falei assim, ô Misael, poxa, olha só, eu tô com um monte de dúvida aqui, né? Um monte de coisa passando pela minha cabeça. Você não quer tomar um café? Eu falo, não, vamos tomar um café. Chega lá, você começa a falar, porque eu resolvo isso, o cara vai puxando sua língua, meia hora de conversa ele vai embora, e você tomou um café mesmo, e não houve conflito. Agora, cara, sério mesmo, eu não vou tomar café se eu não transformar isso em um conflito. Eu não tinha esse nome, conflito, mas se eu não transformar isso numa reunião de trabalho. Então, Sim. o esquema é esse. Ah, tá bom. Você tem um monte de dúvida e tal. Eu sei resolver esse problema e já resolvi isso X vezes. Mas eu vou te falar, meu tempo é curto e custa. Esse serviço custa. Eu já vi gente me abandonar, nunca mais retornar, nunca mais. Nenhum, ah, tá bom, obrigado. Eu já vi gente falar assim, ah, tá bom, vou pensar. E aí eu já vi gente também falando, tá bom, vamos lá, vamos bater um papo, né? Precisamos então conversar sobre. Como eu te falei, essa técnica não é minha, né? Mas é importante ele entender que é isso, né? Que eu não posso ficar dando informação à toa, né? Para você. Eu tenho que transformar isso em conflito. Conflito é a melhor palavra até agora dessa live. Entendi. Né? Porque é isso. Se não houver conflito, é só uma pessoa com interesse querendo a informação de você sem realmente querer pagar algo lá na frente. Exatamente. E a gente tem que valorizar o nosso conhecimento, né? Sim. Essa é a grande verdade. Até o Gustavo fez uma pergunta aqui, ó. Ele falou o seguinte: você acha que é melhor usar a tua linguagem, né? Ou se adaptar à linguagem do cliente? E se isso significa empatia, né? Na minha opinião, você tem que ser você. Minha opinião. Né? Obviamente que você vai ter que se adaptar não à linguagem do cliente, mas ao ambiente do cliente. Né? Naturalmente você vai acabar se adaptando e você vai entrar no problema dele.
você vai criar justamente esse conflito com o cliente, né? E, de novo, o conflito não é uma briga, muito pelo contrário, esse conflito, na realidade, é uma investigação de como você pode ajudá-lo e como você pode cobrar por isso. E eu vou citar um exemplo para você, e depois eu vou te colocar aqui, 2 tipos de abordagem, tá? Aconteceu um caso comigo na semana passada. Eu tenho um material que eu trabalho, e o cliente ele precisava fazer um complemento na obra dele. E ele me ligou, ele falou, Vitor, eu preciso de 25 peças dessa daqui, né? E eu falei, cara, você precisa me mandar o material, então, para eu poder usinar para você, né? Lá na fábrica e tudo mais. E o cara falou, não, eu preciso que você compre essa barra, né? Que é uma barra de aço, na verdade, que você precisa usinar. E eu falei para ele, cara, isso vai ser muito caro para você. Eu tenho que bitributar, enfim, tem que colocar preço em cima disso. E no resumo, o cara não quis, insistiu, cara. Eu acabei cobrando 5 vezes mais do que do negócio, e não por sacanagem, foi porque realmente eu precisava colocar o valor em cima daquilo, para que ele enxergasse aquilo como um valor, não simplesmente como um preço. E falar assim, poxa, o que eu estou te passando aqui não é simplesmente uma usinagem de uma barra, né? É todo um conhecimento de como fazer isso, né? Mas acabou sendo uma negociação, né, que foi uma negociação interessante, porque, cara, foi exatamente o que você disse. Ele não pediu 1 centavo de desconto. E não era porque era uma quantidade pequena. Não, é porque ele enxergou o valor naquilo. Então foi uma negociação um pouco mais tranquila. Só que eu joguei a real para ele. Falei, cara, você vai pagar mais caro. E ele estava disposto a fazer isso. Não, perfeito. Entendeu? E eu quero emendar aqui 2 tipos de abordagem, tá? Na negociação. Uma delas, que eu chamo de negociação distributiva, tá? Que basicamente a negociação distributiva, ela causa o debate. Tá. Vou eu, aluno, aqui pegar o caderninho. Tá? E aí, o que é isso? O ponto-chave da negociação distributiva é o ganha-perde. Para quem nunca ouviu falar no ganha-perde, o que significa é uma parte ganha e a outra parte, obviamente, perde. Normalmente, quem perde? O vendedor, que é o cara que é o pessoal de compras, a empresa, o que acontece? O cara vai te apertar e vai te espremer tanto em relação a valor que você praticamente paga para trabalhar. Tá? Porque às vezes você acha que aquele cliente é interessante, ele é estratégico, nada impede que isso aconteça. Você abre mão de ter uma margem maior em relação aos teus materiais para você ter aquele determinado cliente no teu portfólio. Agora é o seguinte, não entenda, eu não estou falando que isso é errado. Cada empresa determina a tua própria estratégia. Às vezes, para fechar uma obra com uma margem maior, ele precisa falar, olha, já fiz a obra aqui para o fulano de tal, ele confiou no meu trabalho. E, obviamente, que ele também não vai abrir como foi a negociação, que ele não vai, o cara pagou para trabalhar. Cada empresa determina a sua estratégia. E a segunda abordagem é o que eu chamo de negociação integrativa. Acho que o próprio nome já diz, né? A integração. O ponto-chave é o diálogo. E o que significa isso? É o ganha-ganha. Ou seja, as duas partes ganham. Você pode fechar com uma margem legal, o teu cliente vai receber um material, uma solução, um produto, um serviço de qualidade, e ele vai estar satisfeito com o que ele pagou. E aí, mais uma vez, nós vamos voltar no over-delivery, que você mencionou. Faz totalmente parte do ganha-ganha, porque você está entregando algo a mais do que você acabou prometendo. Então, o cliente, você pode ter certeza, ele vai te procurar em toda e qualquer situação. Tá? Então, a questão do ganha-ganha, que é uma negociação que a gente chama uma negociação por princípios. Uma negociação que envolve ética. Entendeu? Na engenharia, né?
e para os engenheiros que estão assistindo agora ao vivo ou depois gravado, sabe bem o que é isso. Muitas construtoras, e eu posso citar aqui muitos exemplos, trabalham só no ganha-perde. Trabalham na negociação distributiva. Né? Eu já tive casos complicados em relação a isso, inclusive. Você acha que isso é porque a construtora, por ser muito grande, ele está pedalando para quem é menor? Ou você acha que isso é por cultura e a gente pode até, inclusive, estar passando por um processo de mudança? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho, na realidade, que não é nenhum dos dois. E eu vou te explicar a minha visão disso. Isso não é uma culpa somente da construtora, tá? Eu vou citar aqui, mais uma vez, a gente falou sobre isso semana passada, mas vamos falar em obras públicas. Agora, por exemplo, ontem mesmo eu falei com o pessoal da nova linha de metrô que vai sair. Tá? A linha 6 lá em São Paulo. Acontece o seguinte, você sabe como que as construtoras elas ganham uma obra? As construtoras ganham uma obra orçando a partir do que a gente chama de um projeto básico. Ou seja, o projeto básico, como o próprio nome já diz, ele é muito básico, ele não tem detalhamento, ele não tem um quantitativo de material que você vai usar de maneira segura. E o que significa isso? Vamos supor que o cara ganhou a obra por 1 milhão. Ele ganhou a obra, assinou o contrato com o governo e tudo mais. Quando ele viu, ele não faz essa obra por 1 milhão. Ele vai gastar 1.200 fazendo o trivial. A partir do projeto detalhado, do projeto chamado executivo. Tá? E o que acontece a partir disso? Ele vai espremer quem? Os fornecedores. Então aí ele precisa tirar ele precisa pagar o menor preço. Por isso que muitas vezes aquele determinado cliente ele vai comprar um produto que não tenha qualidade, um produto de qualidade inferior, porque para ele pouco importa. Ele vai entregar aquela obra, tá tudo certo. Mas o que ele vai deixar lá? Um material de qualidade que depois ele vai ganhar de novo para fazer a reparação da estrutura, por exemplo. E isso é a coisa mais normal do mundo. E eu não estou falando só em obra pública, tá? Estou falando em obras privadas também, que isso acontece demais. A briga, sem brincadeira, passou de ser uma briga de milhões de diferença entre uma construtora e outra, e passou a ser uma briga de alguns reais. Tá? Obras de construção aí de 50, 60, 70 milhões são fechadas com diferença aí de 10, 15 mil reais. Ou seja, um percentual baixíssimo. Só que para isso depois ele vai apertar os fornecedores. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto que eu gostaria de colocar. E, mais uma vez, eu preciso citar esse exemplo, porque é o melhor exemplo que eu já vi. Que eu já vivi. 2015, eu fechei uma obra com uma determinada construtora no Rio de Janeiro. Quando eu fechei essa obra, né, a compradora chegou para mim e falou assim, Vitor, isso era uma quinta-feira, eu preciso da tua máquina na obra no sábado. Eu falei, nossa, mas no sábado por quê? Segunda-feira precisam começar a obra de qualquer jeito. E na ocasião, para para poder operar essa máquina, eu precisava mandar um técnico até lá. Cara, sem brincadeira, a gente pegou, fez das tripas o coração, assim, para comprar passagem aérea, mandar. Em resumo, a máquina chegou no sábado. Só que no sábado eu liguei para o engenheiro da obra, eu falei, cara, não tem passagem para segunda-feira. Tinha, logicamente, mas era um preço absurdo, assim. Eu vou mandar o cara segunda-feira à noite, e eu vou com ele. Na terça-feira, 7 horas eu estou na tua obra. 7 horas da manhã eu estou na tua obra. E o cara, você vai acabar com a minha obra, porque você vai atrasar a minha obra. Em resumo, escutei tudo e mais um pouco que você pode imaginar as palavras de baixo calão que eu ouvi, né? E, cara, eu me lembro de ter pego um avião em Viracopos, assim, tipo, 8h30 da noite, chegar no Rio de Janeiro, em resumo, 7 horas da manhã eu estava na obra. Eu e o técnico. Deu 8 horas nada, deu 9 horas nada, deu 10 horas, aparece um cara, boné para trás, mochila nas costas. Ah, você é o Vitor? Sou. Ah, eu sou engenheiro da obra. Falei,
Tá bom. Então, quem são as pessoas aí que a gente vai fazer o treinamento, né? Porque o técnico fica hoje, amanhã, amanhã-noite, ele já tem a passagem para ir embora. Não, Vitor, nem contratei minha equipe ainda. Falei, como é que é? Não, eu nem contratei a minha equipe ainda. Cara, faz o seguinte, deixa seu técnico aí uma semana na praia, tal. Segunda-feira que vem ele dá o treinamento. E por que eu falei toda essa história? Porque a negociação que eu tive que ter depois com o departamento de compras que me apertou absurdamente, e eu tive um custo muito alto de frete para mandar, depois um custo de passagem aérea, de hotel, de alimentação, enfim, um monte de coisa. Enfim, a minha margem naquela hora, ela foi, se já era mínima, ela foi para zero. Tá? Se era mínima, ela foi para zero. E aí, o que aconteceu? Eu tive que negociar a obra todo de novo. E eu tive que alinhar o negócio no contrato. Que hora extra ia ser pago, a parte passagem aérea se precisasse. Só que tudo isso é uma negociação que tinha sido a distributiva, ou seja, o ganha-perde, e eu tive que trazer essa negociação para o ganha-ganha. Porque senão, só eu ia perder. Só a empresa que eu trabalhava ia perder. E o cara ia ficar lá numa boa, porque ele não ia ter custo nenhum. Estava incluso, entre aspas, no preço dele. Então eu sempre conto essa história, porque foi algo que eu passei que, você percebe a riqueza de detalhes que eu passei, é algo que nunca mais eu vou me esquecer. E a partir disso foi um grande exemplo de como amarrar os próximos contratos. A partir dos próximos contratos eu aprendi, eu fiz de uma maneira diferente. E uso isso até hoje, tá? Tô falando de 5 anos pra cá. A obra foi feita, tá pronta, enfim, mas aconteceu, sabe? Que dor de cabeça, né, meu? Então é por isso que eu sempre falo, cara, prefira o ganha-ganha. Não descarte a outra possibilidade. Só que o ganha-ganha, cara, ele sempre vai trazer um benefício muito maior para as duas partes. Sem dúvida alguma. Tá? E, ô Misa, se você me permite, eu tenho 5 pontos, que são as 5 fases da negociação. Opa, peraí, vamos lá. Tá? 5 fases da negociação. A primeira e provavelmente a mais importante, que é a preparação e o planejamento. Se prepare para uma reunião. Se prepare para uma negociação. Tudo isso faz parte de um planejamento. Te falo que uma boa preparação te dá um aumento na tua chance de sucesso de mais de 50%. Mostre que você conheça o teu cliente e, principalmente, conheça a dor do teu cliente. O que é que ele está esperando de você naquela reunião? O que é que você precisa falar para ele naquela reunião? Você precisa entrar em detalhes técnicos ou você precisa entrar nos detalhes mais do projeto do cliente? Tudo isso é importante que você conheça em detalhes antes de entrar numa sala de reunião. E aí entram as perguntas de implicação, as perguntas de necessidade, enfim, técnicas de negociação. Tá? O segundo ponto é a definição aqui das regrinhas básicas. Tá? Ou seja, saber quem são os negociadores, quantas pessoas aproximadamente vai ter numa sala de reunião, onde é o ambiente. Você vai no escritório do cara, você vai numa obra. Qual que é o ambiente que você vai conversar? Vai ter muito barulho, será? Quais são as informações que você precisa passar? E um ponto importante, hein? Quanto tempo você tem nessa reunião? Eu tenho 15 minutos para expor o meu material. Legal, se prepare para 15 para 10. Separe 5 minutos de pergunta. Eu tenho 1 hora. Beleza, vamos fazer uma apresentação. Não deu tempo de fazer uma apresentação. Legal, tem aqui, ó. Tá? O terceiro ponto, que já vai entrando na negociação um pouco mais a fundo, que são os esclarecimentos e as justificativas. São as perguntas que o teu cliente faz para você. Justifique, tenha tudo na ponta da língua. Se você vende alguma coisa que necessita de uma capacitação técnica, saiba tudo e mais um pouco a respeito do teu produto. Não deixe que o teu cliente saiba mais do que você. Tá? Um quarto ponto
é o que eu chamo aqui de barganha, né? Ou seja, é a negociação em si, tá? Representa basicamente o jogo, né? É a corda sendo puxada para os dois lados, né? E por último, é a conclusão da negociação e a possível implementação daquele material, daquele serviço, daquela solução numa obra. Vitor, será que eu podia ter a audácia de enfiar mais uma fase aí? Lógico que pode, pô. Sabe o que eu passo muito? E eu percebo que me ajuda demais, principalmente em consultorias. Eu acho que ele seria um item entre o 2 e o 3. Tá. Entre as regras básicas, que é quando você descobre quantos minutos você vai ter, se na mesa vai ter decisores, qual que é o nível, se é um C-level, se é uma gerência. Uhum. Depois que você tem todas essas regras, e antes de ter todos os esclarecimentos e justificativas em mão, que é saber como funcionam todos os escopos, quem pode fazer, quanto custa, a preparação técnica mesmo, existe algo, eu chamo de slide 2. Chamo de Tá. slide 2. Alinhamento de expectativa. Eu vou Por que anotar. eu falo sobre isso? Sabe o que eu passo? Já passei muito em reuniões sobre você estar em contato com um gerente. Ele quer que você apresente aquela proposta, te chama para uma negociação, joga nessa reunião um C-level, só que o C-level não está por dentro do que está acontecendo. Tá. E seu nome pode ir para o buraco, porque ninguém vai fazer nenhuma pergunta, mas o cara começa a construir na cabeça dele. Pô, mas ele deveria ter trazido tal coisa, ele deveria ter dito tal coisa. Eu gosto de fazer um slide de alinhamento de expectativa, que é o jogar aberto. Olha, nossa primeira reunião aconteceu isso, na segunda isso, hoje eu estou vindo para cá porque você me pediu isso, eu me preparei até aqui e é isso que você vai ver hoje. Tá. Se eu puder adicionar um item 2.1, na verdade, porque é Uhum. exatamente depois de saber quem são as pessoas que você monta a expectativa de quanto tempo. Eu já fui para reunião, Vitor. Eu me lembrei agora de um caso. Fiz uma reunião para o presidente de uma das 15 maiores redes de varejo do Brasil. E a reunião demorou 4 horas e meia. Fizemos a reunião, 4 horas e meia. Ela finalizou com um pequeno momento de negociação, muito breve, porque o presidente falou, olha, eu vou parar por aqui. Eu estou pensando, eu preciso que você mostre isso para o meu board. Ok, a gente volta semana que vem. Remarcamos quais eram as regras básicas, 5 pessoas participando, que eram todos conselheiros e C-levels, só que a gente tinha 1 hora. Tá. O que a gente fez no alinhamento de expectativa? A apresentação foi feita em 4 horas e meia, vocês não vão ver os detalhes, não há espaço para pergunta, não há espaço para isso, a gente volta numa terceira reunião, se vocês puderem nos receber. Eu percebo que é esse tipo de conversa que mostra que, assim, se houver alguma falha aqui, ela não vai ser minha, porque eu estou jogando na mesa todas as cartas. E para mim esse é o slide 2, porque eu falo lá na TagCon, no grupo, eu falo, não sai nenhuma apresentação daqui sem um alinhamento de expectativa. Uhum. Mínimo, não importa. Esta apresentação de uma campanha simples. Fala, você me pediu tal dia, você me deu tanto tempo, eu precisava de tanto, agora vamos lá. Se essa apresentação cair na mão de uma diretoria, você sabe por que ela está daquele jeito. Uhum. Deixar bem claro. Não, inclusive o lado positivo, porque parece que a gente só está se justificando, né? Uhum. Eu já passei pela situação, acabando minha bateria, eu já passei pela situação assim, olha, você, cliente, me deu
eu pedi 15 dias e você me deu 20. Com esses 5 dias a mais, vocês vão ver tais coisas a mais. É já com expectativa lá. Não fica aquela surpresa. Chegar lá na frente, o cara, nossa, mas está me mostrando coisa a mais, vai caber no orçamento. Já expectativa lá atrás, slide 2. Tudo que foi trazido como extra tem um custo extra. Pronto, tá alinhado. Não tem surpresa. Então, se eu pudesse... Gostei dela. Já anotei aqui, inclusive. Vou colocar ela aqui na listinha. Né? E eu deixei até uma última frase aqui. E, na verdade, agora eu vou mudar até. Eu coloquei, quanto maior o tempo aplicado nas 3 primeiras fases, e agora são nas 4 primeiras fases, com certeza a tua probabilidade de fechamento ela vai ser maior. Porque quanto maior tempo você gasta nela, ou seja, na preparação, no planejamento, em deixar o negócio daquilo, se torna uma coisa muito natural você ou alguém da tua equipe falar com o teu cliente. Então você gastou um tempo maior naquilo, só que a tua probabilidade de fechamento ela é muito maior. Pode ter certeza disso. E assim, eu poderia citar aqui para você N casos de negociação que eu já passei no meu dia a dia, e na realidade eu passo praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias eu estou negociando com alguém. Né? Seja uma negociação com donos de empresa, seja negociação diretamente com o cliente, entendeu? E tudo isso é extremamente difícil. E para falar, a negociação, ela não é fácil. Não. Ela, na verdade, ela é bem desgastante. Né? É aquele tipo de fase que é aquela fase que você quer chegar. Ou seja, você preparou proposta, estudou isso, fez aquilo, você quer chegar nessa fase da negociação. Só que é uma que te desgasta, é aquela que está no final do dia, você está literalmente arrebentado. Você está literalmente arrebentado por conta de negociação. Muitas vezes isso acontece. Né? E, Misa, acho que são esses pontos. De verdade, a gente poderia ficar falando sobre isso um bom tempo, sendo bem sincero. Né? E, enfim. Para quem preparou esse tema nos últimos minutos do dia, né? Ficou aqui uma hora. Olha, tô vendo aqui, cara, faz 48 minutos nós estamos falando, poxa. Eu queria trazer um último ponto que eu anotei aqui. Eu vou ser muito sincero. Depois de tudo que você falou, vocês que entraram agora aqui, Carlos Eduardo, Paulo, revejam a gravação depois das 10 dicas que você trouxe. Aí das 5 fases, que viraram 6 fases. O que eu vou trazer é uma contribuição mínima, mas é uma contribuição sobre equipe. Eu vejo que é o ponto-chave, porque negociar com equipe é administrar conflito. Uhum. Só que aí o conflito do lado um pouco mais negativo. Porque a palavra conflito que a gente usou desde o começo aqui é a essência do conflito. São duas pessoas querendo coisas, elas estão se unindo ali, é a resolução de algo. Quando a gente fala de equipe, de um público interno, né, seja inclusive sócios, você como funcionário, um parceiro seu, muitas das vezes você pode falar como conflito mesmo, na concepção mais prática da palavra, né? Uhum. Tem mais ou menos 5 anos que eu venho estudando sobre isso, sobre como fazer com que esse conflito não exista. E eu não achei forma, na prática. Vocês podem colocar isso na prática com a equipe de vocês, se vocês forem líderes ou não, se vocês tiverem um sócio. É uma explicação tão besta, tão simples, mas é a que melhor funciona até hoje, Victor. Como que você tem que trabalhar todos os dias, para fazer com que a negociação seja mais fácil entre você e os membros da equipe? Pensa que é um casamento. Isso é super simples, todo mundo fala sobre isso, mas eu quero que você pense da seguinte forma esse casamento. Eu não vou nem falar, eu vou falar de relacionamento. Pode ser namorado, certo? Quantos relacionamentos você já teve na vida? Pensa neles. Quais foram os mais complicados? Com certeza foram aqueles
que existia uma cobrança maior. Quanto mais cobrança, maior necessidade de negociar. Então, poxa, você nunca me acompanha em tal passeio que eu quero fazer. Aí você começa a negociar. Não, mas se eu for nesse passeio com você, você vai ter que deixar eu fazer tal coisa. E aí quando eu for no almoço da sua família, aí vai... A negociação, ela se faz presente quando há um conflito dentro do relacionamento. Traz Perfeito. isso a mesma coisa. Você é um orçamentista, você tem um projetista. Como começam a nascer as negociações dentro de uma empresa de engenharia ou qualquer outra? É o que eu tenho que fazer. Ah, mas isso não é obrigação minha. Então eu vou fazer para você, você vai ter que me devolver outro dia alguma coisa. As negociações Sempre esperar algo em troca, né? Ou cobrar aí, algo em troca. O que eu implementei dentro do grupo, chegamos a ser 80 de uma vez só, era o casamento, o relacionamento que você se doa. É assim, eu vou fazer por você antes de você me pedir. Antes de você me cobrar, mas eu fiz isso para você, você vai ter que fazer isso para mim. Antes. Eu fiz para você porque eu fiz. No começo, a primeira reação é: eu estou trabalhando à toa. Eu estou trabalhando para os outros. Estou fazendo o papel dos outros. Se isso realmente for uma verdade, no mínimo, você vai crescer antes e seu chefe vai te ver melhor. Mas beleza, voltando aqui. Tá bom, você está fazendo isso. Um dia, essa pessoa vai te retribuir. Porque o ser humano funciona dessa forma. Sim. E aí é sobre fazer pelo outro primeiro. Não é fazer o trabalho dele, mas é fazer tudo para facilitar o trabalho do outro. Então eu vejo que quando a gente fala de negociação interna, a negociação interna ela só leva para o negativo. Só leva para o negativo. A negociação interna ela tem que ser... eu não vou falar dizimada porque é forte, mas ela tem que ser diminuída, fazendo com que as pessoas não precisem negociar. Ela tem que deixar de existir. Isso chama simbiose, isso chama sinergia, isso chama equipe, né? A Piscina escreveu aqui: melhor casamento é pouco funcionário e investimento em tecnologia. Funcionários são complicados. Realmente, funcionários são muito complicados. É por isso, porque eles são seres humanos. Seres humanos são complicados por natureza. Certo? O relacionamento, é por isso que eu comparo com relacionamento, com casamento, com namoro. Porque é a situação mais íntima que você vive na sua vida pessoal. E o quanto você tem que negociar durante seu casamento. Agora, você não precisa mais negociar no seu casamento. Se você fala assim, eu quero fazer tudo pela minha esposa, eu já vou lá, já ajeito o que eu consigo, dentro dos meus limites, porque eu sei a mesma coisa ela, a gente não negocia mais nada, cara. Começa a virar uma briga de um fazer melhor pelo outro. Exato. Conseguir fazer isso dentro da empresa, as negociações, e aí a quantidade de funcionário começa a ficar de lado. Não estou falando que é fácil, mas estou falando que é o caminho que mais funciona. Concordo. Implementar essa cultura de fazer mais pelo outro, né? É o que forma a equipe. Diminuir negociações por meio de relacionamento. Falei para você que ia ser pequeno perto de tudo que você trouxe. Nossa, não é pequeno, mas é super relevante o que você falou. Nossa, mas eu vou falar para você. Porque, foi uma aula para mim, cara. Porque é legal, essa parte de vendas, a parte técnica e tudo mais é algo que me encanta, sabe? É algo que eu gosto de falar, é algo do meu dia a dia, então, enfim, as técnicas e as maneiras e os termos técnicos que a gente usou hoje, né? É algo que a gente vai adquirindo estudando mesmo. Sim. Né? No dia a dia. Agora, uma dica, a última dica. Tenha o teu próprio meio de negociação. Tenha uma técnica. Não fique só focado no que os livros dizem. Os livros vão te dar uma ideia, com certeza, para você ter um norte. Agora desenvolva a tua técnica. Se você viu que aquela técnica deu certo, vai testando, vai validando,
vai fazendo uma série de coisas que você possa justamente adotar essa técnica, né? Para que você possa ter sucesso nas suas negociações. Né? E aí nós estamos falando na negociação mais ligada à parte de venda mesmo, né? Sim. Você estabelecendo uma técnica, pode ter certeza, você vai ensinar muitas pessoas e você vai ter sucesso nas suas negociações com os seus clientes e boas vendas. Sim, sem dúvida. Beleza? Tá ótimo, Vitor. Obrigado então é isso. Viu, cara? Foi ótimo. Espero que o pessoal possa aproveitar. Compartilhe essa live com as pessoas. Assista mais uma vez. O Vitor, só retomando rapidamente, Vitor, você falou sobre as 10 dicas e as 6 fases de uma boa negociação. Isso. Deu exemplos aqui da sua vida, do que você já passou. É importante assistir, anotar tudo isso, colocar em prática. Foi ótimo, cara. Legal, que bom. Espero ter contribuído mesmo. E você também, logicamente. A gente vai se complementando aí nessas lives de terça. É mó bom por isso, né, cara? Vai complementando, vai falando. Cada semana a gente vai falando de um assunto diferente. E aí, pessoal, se vocês tiverem sugestões, inclusive, né, outros temas, cara, coloca aqui no nosso no Instagram, manda direct, sinal de fumaça, o que vocês quiserem. Entendeu? Às vezes fala, pô, esse tema seria legal esses caras falarem. A gente tenta diversificar, né? Aqui nós somos em duas profissões completamente diferentes umas das outras, mas que se complementam e uma sempre precisa da outra. Né? Então é isso que a gente está tentando fazer mesmo nas nossas semanas. E tem coisa boa vindo por aí também. Tem sim. Beleza? Misa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, viu, cara? Um abraço. Valeu. Abraço. Valeu. Pronto. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado para vocês, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal aqui do nosso lado aqui também. E, de novo, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade, procure pela gente, estamos à disposição aí de todo mundo também para a gente realmente bater um papo e trocar ideia. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, boa noite, bom descanso. Fui!